Hoje encerrar a série chamada Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Eu queria que você repetisse comigo dizendo: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Eu acho que vocês podem fazer melhor do que isso. Então vamos de novo. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Você pode dizer amém para isso? Glória a Deus. Eu quero nesse momento inicial ler com vocês 3 passagens. A primeira está em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, nós vamos então hoje falar sobre essa verdade bíblica: Jesus voltará. Então diga comigo: Jesus voltará. Diga assim: Jesus em breve voltará. Olha para uma pessoa que está ao seu lado e fala assim: olha, Jesus está voltando. Quantos de vocês creem nisso? Meu irmão, vamos supor que Jesus voltasse hoje à noite e somente 2 pessoas fossem para ser arrebatadas. Uma seria eu. Amém, gostei. Quem vai subir aqui? Amém, graças a Deus. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, diz assim, nós vamos até o 39. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, e não o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, estavam vivendo uma vida normal, até o dia em que Noé entrou na arca. Então ele está comparando, assim como a humanidade antes do dilúvio vivia uma vida normal, as atividades humanas correndo, da mesma forma vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Será um período aonde as coisas normais vão estar acontecendo. E o versículo 39, continuando, diz assim: e não perceberam. Veja, Noé entrou na arca e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será também a vinda do Filho do Homem. Vamos avançar, versículo 40 então. 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Você imagina o impacto que vai acontecer no mundo quando pessoas começarem a dar falta de familiares, de amigos, de conhecidos, que de repente desaparecerão, porque a igreja vai ser tirada da terra. Então a Bíblia diz: olha, vai ter 2 no campo, um vai subir, outro vai ser deixado. Versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. A gente não sabe o dia. Porém, considerem isto:
Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Por isso estejam também vocês preparados. Olha para umas 3 pessoas e fala: irmão, você precisa estar preparado. Vamos, diga. 3 pessoas, 1, 2, 3, vamos lá, me ajude a pregar. Você tem que estar preparado. Não vai dar tempo de se preparar na hora. Vai dar tempo. Um subirá, outro ficará. Só vai subir quem está preparado. Então por isso estejam também vocês preparados. Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Eu queria que o versículo 44, a igreja vai ler junto, bem forte, bem bonito, bem pentecostal aqui a hora aqui, hein, gente? 1, 2, 3 e já. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Só as irmãs vão ler esse texto. 1, 2, 3 e já. Os homens, por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Meu irmão, quem está preparado aqui? O segundo texto que eu quero ler, que também fala da volta de Jesus, está no Evangelho de João. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14. Somente um versículo, que é o versículo 3. Aonde Jesus faz essa promessa e diz assim: e quando eu for e preparar um lugar, olha só, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Vamos juntos ler João 14, versículo 3, bem bonito. 1, 2, 3 e já. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Agora, quem vai estar no lugar que Jesus vai estar também? Diga amém. Ainda mais um texto para a gente introduzir essa palavra, Atos capítulo 1. Então, nós lemos Mateus capítulo 24, do 36 até o 44, João 14, versículo 3, e agora Atos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Atos 1, versículo 9 e o versículo 11 diz assim: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu,
virá do modo como vocês o viram subir. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos de que Jesus em breve voltará. E nós queremos, ó Deus, nos manter preparados, porque não sabemos o dia e nem a hora. Senhor, eu oro para que nesta igreja haja um povo que está preparado para subir quando chegar o momento do arrebatamento. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós lemos 3 passagens aonde fica muito claro a promessa da volta de Jesus. E eu creio, tenho dito isso aqui, eu creio que no relógio de Deus, nós não estamos somente na última hora, mas eu posso afirmar que eu creio que nós estamos até mesmo nos últimos minutos. A qualquer momento a igreja será tirada da terra. A volta de Jesus é iminente, está às portas. E nós precisamos nesse tempo pregar, ensinar e estimular a fé dos salvos quanto a essa bendita esperança. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que quando soar dessa última trombeta, eu não quero ficar aqui. Acredito que você não quer ficar aqui, porque nós seremos arrebatados, nós seremos arrancados dessa terra, seremos raptados por Jesus dessa terra. Agora precisamos entender que o arrebatamento, a volta de Jesus, vamos colocar assim, a volta de Jesus ocorrerá em 2 fases. Muitas das vezes falamos sobre a volta de Jesus e as pessoas têm a impressão de que é o único momento, mas não. A Bíblia apresenta a volta de Jesus em 2 momentos, em 2 fases. A primeira fase é o que nós conhecemos, chamamos de arrebatamento. Diga bem forte: arrebatamento. Então a Bíblia promete o arrebatamento da igreja antes do início da grande tribulação. Haverá um momento de juízo divino sobre as nações da terra, um período de 7 anos, em que as nações da terra que rejeitaram a Jesus, rejeitaram o Evangelho, elas vão receber o juízo divino sobre a terra. Mas a promessa é que antes deste período acontecer, a igreja será tirada da terra, os salvos serão tirados da terra, os salvos serão poupados desta aflição, que a Bíblia diz que nunca houve e nunca mais haverá uma aflição como essa na terra. Será um tempo terrível, mas você pode glorificar que a igreja já não estará mais aqui, porque seremos arrebatados. Você crê nisso? Diga amém. Esse é o arrebatamento da igreja. Não tem dia, não tem hora, que nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. A Bíblia disse justamente porque não sabemos o dia, porque não sabemos a hora, nós precisamos estar preparados. Essa é a primeira fase da volta de Jesus. A segunda fase da volta de Jesus se dará após a grande tribulação. Após a grande tribulação, a vinda de Jesus será uma vinda gloriosa, com poder. A igreja virá com Ele, vamos vir com Jesus nas nuvens, e Ele vai estabelecer o seu reinado aqui na terra, e os salvos vão reinar com Jesus aqui na terra por 1000 anos. Você crê nisso também? Amém? Em Apocalipse, no capítulo 1,
Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olha só o que diz. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens. Tem alguém crendo nisso aqui? Diga assim comigo: eis que ele vem com as nuvens. Agora aqui não é um arrebatamento. O arrebatamento já aconteceu. Já teve os 7 anos de tribulação aqui na terra. Agora, para encerrar esse período dos 7 anos de tribulação e começar um novo período, uma nova dispensação, que a Bíblia chama de milênio, está acontecendo isso. Eis que ele vem com as nuvens. Agora diz assim: e todo olho o verá. Todo olho. Há décadas atrás, nós nos perguntávamos: como será possível todo olho ver? Mas hoje, com a tecnologia, com a internet, é fácil disso acontecer. Todo olho verá. Todo olho verá. Todo olho verá. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ler juntos bem forte esse: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você pode dizer glória a Deus? Então vai ser em 2 fases. Primeiramente, a igreja vai ser arrebatada. Vamos ser tirados da terra. E eu quero enfatizar essa primeira etapa da volta de Jesus, porque é o que nós estamos aguardando. No calendário de Deus para a igreja, o próximo evento que vai acontecer é o arrebatamento. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Tessalonicenses. Nós vamos ver ali alguns detalhes deste acontecimento maravilhoso para a igreja. Isso não é, essa mensagem, ela não tem como propósito te amedrontar, te apavorar, porque, amado, deixa eu dizer algo para você: a volta de Jesus para o salvo não é motivo de medo. A volta de Jesus para o salvo é um motivo de alegria, é um motivo, amado, de consolo, é um motivo de você viver melhor para Deus, porque Jesus está voltando. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, a partir do versículo 13, diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, aqueles que já morreram com Cristo. O crente, ele encara a morte física diferente do não crente. Quando alguém salvo morre, ele já está com o Senhor. Já está com o Senhor. E a nossa esperança inclui que um dia nós estaremos reunidos com aqueles que já partiram do Senhor. Que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então, aqueles que não têm a esperança de um reencontro. Então, talvez haja aqui entre nós pessoas que já perderam seus entes queridos, que foram salvos em Jesus, partiram neste mundo, estão com o Senhor. Eu quero te dar uma boa notícia: haverá um dia que você vai reencontrá-los.
Um dia estaremos todos reunidos e nesse dia nunca mais a morte poderá nos separar. Versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Alguém aqui crê que Jesus morreu e ressuscitou? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também mediante Jesus, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Versículo 15: e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, eu creio que nós somos a geração que vai ser arrebatada. Eu creio que nós não teremos tempo de experimentar a morte física. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, isso vai acontecer muito rápido. Versículo 16 diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na volta de Jesus, na primeira fase, que é o arrebatamento, os mortos em Cristo, ou seja, todos aqueles que aceitaram a Jesus e que já partiram. Nessa primeira ressurreição também está incluída os santos da antiga aliança. Todos vão ressuscitar. É o que a Bíblia diz. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Diga comigo: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você imagina o caos que o arrebatamento vai trazer para a humanidade, quando eles perceberem que pessoas desapareceram, quando eles perceberem túmulos revirados, porque os crentes, os salvos no Senhor Jesus, eles vão sair dali. Versículo 17. Então ele fala primeiro dos mortos. Então, se você tem entes queridos, amigos, familiares que já partiram para estar com o Senhor, eu quero te dar uma boa notícia: cada um deles vão ressuscitar. Não, cada um deles vão ressuscitar. Amados, se por acaso a gente for antes do arrebatamento, a gente ressuscita também. Os que morrerem com Cristo vão ressuscitar primeiro. Eles vão ser ressuscitados. Jesus foi o primeiro que ressuscitou, mas aqueles que morreram com ele vão ressuscitar também. Versículo 17. Depois nós, os vivos. Então primeiro os mortos em Cristo ressuscitam. Depois aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento, a Bíblia diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos mais fortes. Seremos o quê? Diga bem forte: eu serei arrebatado. Não, mais forte. Diga: eu serei arrebatado. Olhe para alguém e fala assim: eu não sei você, mas eu vou ser arrebatado. Meu irmão, deixe quem quiser ficar e fique. Para quem quer ficar, você vai falar: não, pastor, vou agarrar na perna. Não vai dar tempo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que já morreram. Então vai ser um reencontro.
seremos arrebatados juntamente com eles. Agora veja, entre nuvens, agora igreja, é o momento para você ficar avivado, ser glorificado, sair do ministério, falar em língua, rodopiar, é agora, para o encontro com o Senhor nos ares. Então nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Nós vamos sair daqui voando. Ele vem, a gente sobe e se encontra no meio do caminho. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E recebe aí, ó. E assim estaremos para sempre. É para sempre com o Senhor. Quem tem esta bendita esperança, ergue a sua mão e glorifica o Senhor aqui nessa noite. Eu quero ler esse texto com a igreja bem forte. 1, 2, 3 e já. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora veja o versículo 18. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Assim no ombro do seu irmão, fala assim para ele: fica firme. Vamos, gente, fala assim: fica firme. Daqui a pouco, fala assim: daqui a pouco tudo aqui vai acabar e nós estaremos com Ele para sempre. Diga assim para esse irmão: lá, fala assim, lá não haverá mais dor, sofrimento, não haverá mais morte. Lá seremos como Jesus, corpo glorificado eternamente. Meu irmão, quem tem essa bendita esperança, diga amém. Amado, essa mensagem não é para trazer medo, é para trazer consolo. O crente, ele tem consolo em saber que um dia ele vai estar unido com Jesus. Tem pregador que prega a volta de Jesus para botar o povo apavorado. Não, meu irmão. Nós temos que pregar a volta de Jesus para o povo ficar consolado. Porque é o nosso prazer, é o nosso anseio. Por que nós estamos servindo Jesus aqui na terra? É para estar com Ele. Agora vá comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. O apóstolo Paulo falando sobre isso. Ele diz assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Ou seja, nem todo mundo vai experimentar a morte física. Agora, não sei se você consegue perceber. Ao ler os textos, me parece que Paulo tinha expectativa de que ele não ia morrer, mas morreu. Mas eu vou dizer algo para você. Eu e você estamos bem mais perto do arrebatamento do que Paulo estava. Então isso é um mistério. Nem todos dormiremos. Tem gente que não vai experimentar a morte física, porque vai estar vivo aqui na terra quando o arrebatamento acontecer. Mas todos os que estiverem mortos com Cristo, os que estiverem vivos, primeiramente os mortos com Cristo vão ressuscitar, depois nós vamos ser arrebatados, vamos nos unir a eles, nos encontrar com Jesus nos ares. Então todos seremos transformados. Todos seremos.
Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de... Ó, pisca agora aí, pisca. Vai ser nesse tempo aí. Deus é poderoso para fazer isso acontecer. Vai ser no momento, num abrir, num fechar de olhos, nós seremos tirados daqui da terra. Ao ressoar da última trombeta. Não confunda essa última trombeta com as 7 trombetas de Apocalipse, que é juízo sobre a terra. A gente já não vai estar aqui. Essa última trombeta é para a igreja. A trombeta, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos o quê? Não, mais forte, nós seremos o quê, gente? Transformados. Diga assim: eu vou ser transformado. Agora entenda, o novo nascimento, seu espírito foi transformado num novo espírito, você nasceu de novo. Na vida cristã, a sua alma, a sua mente está sendo transformada pela palavra de Deus. Mas no arrebatamento é o seu corpo físico que você vai ser transformado. Esse corpo já não existirá mais, porque vamos receber um corpo glorificado. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível que envelhece, que ainda está sujeito a pecar, que ainda pega doenças, esse corpo corruptível, olha só o que vai acontecer com ele: se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Nós vamos ser transformados em seres imortais. Seremos transformados em seres imortais, com corpo de glória. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus nós vamos vencer a morte. Jesus já venceu a morte espiritual. Jesus já venceu a morte física. Porque nós estamos com Ele. Nós já vencemos a morte espiritual. Mas a vitória sobre a morte física é algo ainda que vai acontecer no futuro para mim e para você. Por mais que a gente venha a ter uma vida longa, por mais que possamos crer na cura divina, na saúde divina, mas chegará um dia, se Jesus ainda demorar a voltar, e nós vamos ter que morrer. A não ser que estivermos vivos aqui no dia do arrebatamento. Então essa é a nossa esperança. Olha só, versículo 58. Enquanto você espera esse momento, enquanto você crê de que vai acontecer esse momento, que vai ser num abrir, num fechar dos olhos, num piscar, seremos tirados daqui da terra, nosso corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Mas enquanto isso não acontece, sejamos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o trabalho de vocês não é vão. Enquanto isso não acontece, aqui na terra, a gente vai trabalhando para Ele, a gente vai vivendo para Ele, a gente vai ganhando almas, a gente vai avançando, vamos pregando a palavra, vamos orando, porque enquanto estivermos aqui na terra, tem um trabalho a ser feito. Você pode dizer amém para isso? Então, no arrebatamento, na volta de Jesus, nessa primeira fase, os nossos corpos serão transformados. A Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Eu creio, porque Jesus morreu com 33 anos. Eu creio que todos nós teremos a aparência de 30 anos. Eu creio que todos nós vamos ter aparência jovem por toda a eternidade. Pele boa, em forma, cabelo. Tem gente que ficou avivada agora, né? Olha só a promessa que está em Filipenses, capítulo 3. Por isso que você tem que participar da ceia com alegria. Você tem que participar da ceia avivado. Amado, nós estamos fazendo a ceia aqui. Mas deixa eu dizer algo para você. Haverá um momento chamado as bodas do Cordeiro, quando o noivo e a noiva vão ceiar juntos. Lá! Filipenses capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21. Diz assim: pois a nossa pátria está nos... Diga assim: a minha pátria está nos céus. De novo, a minha pátria está nos céus. Olha só, de onde também aguardamos. Nós estamos aguardando. Quantos de vocês estão aguardando aqui? Aguardamos o Salvador. De onde também, ou seja, Jesus vai vir do céu. Primeira vinda, Jesus vem, o corpo de uma mulher, nasce numa estridaria, vive aqui como o filho de um carpinteiro, é humilhado, é desprezado, vem de modo humilde, irmão, mas na segunda vinda, Ele vai vir como rei, Ele vai vir como um soberano, entre as nuvens, montado num cavalo branco, e a Bíblia garante que todo olho verá. Nós estamos aguardando, é a nossa expectativa. Nós não podemos somente, amados, olhar a nossa vida nessa terra. Por mais que você seja abençoado, por mais que Deus tenha liberado coisas para você, deixa eu dizer algo para você: nada se compara com a glória que ainda está por chegar. Nada. A igreja, ela tem que ansiar pela volta de Jesus. A igreja tem que ter expectativas. Pregação da volta de Jesus tem que avivar a igreja, tem que nos encher de alegria, de ânimo para viver uma vida cristã melhor. Versículo 21, Filipenses 3 diz assim: o qual transformará o nosso corpo. Diga bem forte assim: Jesus vai transformar o meu corpo. O qual transformará o nosso corpo da humilhação. Agora recebe isso: para ser igual ao corpo da sua glória. Eu e você vamos ter um corpo igual ao de Jesus. Diga assim: eu vou ter um corpo igual ao de Jesus. Jesus veio e teve um corpo igual ao nosso. Agora a gente vai e vai ter um corpo igual ao dele. Qual transformará o nosso corpo da humilhação para ser igual ao corpo
da sua glória. Segundo a eficácia do poder que Ele tem. Jesus tem poder para fazer isso. Ele tem poder. Ele pode fazer isso numa fração de segundos com todos os salvos. A eficácia do poder que Ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Agora, irmãos, encerrando essa parte. Quantos de vocês creem nisso que acabaram de ouvir aqui? Deixa eu ver. Agora, a Bíblia diz que nós precisamos estar preparados. E a Bíblia diz que nós precisamos estar preparados, é porque haverá pessoas que não vão estar preparadas. Agora, como é que nós nos preparamos? Primeiro ponto, você precisa ser salvo. Primeiro ponto, ser salvo. Somente os salvos, e só Jesus pode saber quem são os verdadeiros salvos. Só Jesus sabe quem são os verdadeiros salvos. Agora, você sabe se você é verdadeiramente salvo. Você pode ser membro da igreja, você pode ser pastor, você pode ter cargo na igreja, você pode ser dizimista e ofertante. Se você não for salvo, você não está preparado e você não vai ser arrebatado. Sua esposa pode ser crente. A Bíblia diz que um será deixado e outro será levado. Seu marido pode ser crente. Isso não garante que você será arrebatado. Seus pais podem ser crentes. Seus pais podem estar sempre orando por você, mas isso não garante salvação por você. Seus filhos podem ser salvos, mas isso não garante salvação para você. Salvação é individual. Salvação é individual. A Bíblia diz isso. 2 estarão no campo. Um será deixado, outro será levado. Muitos casais que um é crente, o outro não é, um é salvo e o outro não é. Um será levado e outro será deixado. Pais cujos filhos vão subir e os pais vão ficar. Filhos cujos pais vão subir, mas você vai ficar. Entenda isso, para você ser arrebatado, você precisa ser salvo. Ninguém pode garantir a sua entrada, só Jesus. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Sua esposa pode ser uma mulher de oração, seu marido pode ser um homem de oração, mas é você que tem que ter a sua experiência com Deus. Então, como é que nós estamos preparados? Primeiro, com a salvação. Você não pode ter dúvida da sua salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A pessoa que é salva, ela não sabe explicar, mas ela sabe que ela é. Ela não sabe explicar. Mas explica para mim, olha, eu não sei, eu só sei que eu sou. Agora, se você está aqui nessa noite, ouvindo esta palavra, e enquanto eu falo isso, você tem dúvidas no seu coração, essa noite é a noite que você tem que tirar essa dúvida da sua vida. Não importa se você já é membro de igreja, não importa. Agora, como se preparar? Além da salvação, eu queria que você abrisse 1 Pedro. Vamos lá. 1 Pedro. Eu quero destacar ali. 1 Pedro capítulo 3. Perdão, irmão. 2 Pedro, me perdoe. 2 Pedro capítulo 3. A partir do versículo 11. Diz assim, 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 11, diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês, olha só, vocês, diga assim, está falando comigo? Não, mas está falando comigo? Vocês devem ser pessoas
que vivem de maneira o quê? Santa e piedosa. Quer estar preparado? Tem que estar vivendo vida de santidade. Irmão, tem muito crente brincando com o pecado. Aquele dia do arrebatamento vai ser terrível para aqueles membros de igreja que ouvem a palavra, mas não tomam uma posição. Porque só ser membro da igreja não prepara você. Pessoas que vão estar na igreja, atuante na igreja, para aqueles que vão ficar, mas como que você ficou? Porque você pode ser membro da igreja, você pode vir aos cultos, você pode ser dizimista, ofertante, pode ser. Mas além de salvo, Jesus vai arrebatar os que vivem uma vida santa e piedosa. Você pode esconder seu pecado do pastor, você pode esconder o seu pecado das pessoas, mas tenha temor, ninguém pode esconder o pecado de Deus. Ninguém. Deus sabe quem no nosso meio é trigo e quem no nosso meio é joio. E ele fala assim: não arranque o joio antes do tempo. Deixem que o trigo e o joio cresçam juntos. Então, enquanto a igreja estiver na terra, sempre haverá no meio da igreja o joio. E a Bíblia diz que foi o inimigo que semeou. Vivam de maneira santa e piedosa, versículo 12, esperando. Você tem que ter essa espera. Meu irmão, pode ser que não deu tempo da gente encerrar o culto hoje. Pode ser que não chegue o próximo culto. Nós temos que viver. Nós podemos viver a nossa vida, trabalhar, fazer as coisas do dia a dia, porque como a Bíblia diz, vai ser como nos dias de Noé, todo mundo vai estar vivendo normalmente, mas você precisa estar esperando, ter essa bendita esperança e apressando a vinda a vinda do dia de Deus. Versículo 14. Por essa razão, amados, olha só, esperando estas coisas, esforcem-se. Diga para o irmão, esforce. Vamos, fala para essa pessoa, se esforce. Amado, estão querendo pregar um evangelho que não precisa de esforço. Está tudo debaixo da graça. Aqui, ó, esforcem-se. Isso é para mim e para cada um de nós. Esforcem-se para que Deus, para quem? Para quem? Meu irmão, não é o homem, não é o pastor, não, é Deus. O acerto de conta é com Deus. Temor a Deus. Você pode esconder dos homens, mas não esconde de Deus. Esforcem-se para que Deus os encontre sem o quê? Sem mácula. É melhor para mim e para você que no dia do arrebatamento não haja nenhuma mácula na nossa vida. Tem que andar na palavra, sem mácula e sem o quê? E em esforço. Amado, esforce para ficar firme. Se esforce para ter uma vida de santidade. Se esforce para ter comunhão com a palavra.
Se esforce para congregar. Se esforce para fugir do pecado. Se esforce. Se esforce. É esforço. Se esforce para não deixar sua vida espiritual esfriar. Se esforce para não deixar pessoas influenciarem você para longe de Deus. Se esforce para sujeitar a sua carne. Se esforce para resistir ao diabo. Se esforce para estar no meio da sua igreja. Se esforce para obedecer ao Senhor. Se esforce para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Queria que você ficasse em pé nesse momento. O oral já pode até subir aqui, se ajeitar. A ficar firme. Se esforce para ter uma vida de santidade. Se esforce para ter comunhão com a palavra. Se esforce para congregar. Se esforce para fugir do pecado. Se esforce. Se esforce. É esforço. Se esforce para não deixar sua vida espiritual esfriar. Se esforce para não deixar pessoas influenciarem você para longe de Deus. Se esforce para sujeitar a sua carne. Se esforce para resistir ao diabo. Se esforce para estar no meio da sua igreja. Se esforce para obedecer ao Senhor. Se esforce para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Queria que você ficasse em pé nesse momento. O oral já pode até subir aqui, se ajeitar. Thank you.